O Renato Gaúcho ontem soltou o verbo, hein? De novo, né? O Renato foi para a coletiva de imprensa, né? Fez ataques fortes a jornalistas, não só ataques, né? O Renato fez ameaças graves aí contra jornalistas. E aí, antes de mostrar aqui a declaração do Renato e também passar para o debate, eu vou falar porque eu sempre fui um defensor do Renato, né? Eu sempre gostei do trabalho do Renato, indo de encontro muito a opiniões de vários colegas aqui da Jovem Pan, né? Inclusive o Mauro, o Flávio Prado, que não gostam do trabalho do Renato. Eu gosto do trabalho do Renato, acho que ele já fez bons trabalhos, acho que ele já fez times campeões, acho que ele já fez times jogarem bem. Gosto da marra do bem do Renato, eu gosto da marra do bem. Agora, pra mim o que ele fez dessa vez é indefensável. E eu tenho culhão pra falar, não é porque eu defendo uma pessoa muitas vezes que eu vou defender sempre. Não pode ameaçar assim. Eu acho que ele pode atacar, eu acho que ele pode falar na cara de jornalista, porque eu sou desse. Eu critico muita gente. Se o cara quiser me responder, e me respondem muitas vezes nas redes sociais, e aí eu tenho que arcar com isso, gente me xingando, azar. Se eu falo o que eu penso, eu tenho que escutar também o que os outros pensam de mim e que se dane. Então eu sou a favor da reação. Eu sou a favor do cara atacar se ele é atacado. Agora, ameaçar, aí passou do tom pra mim o Renato. Aí o Renato atrai ataques que ele merece receber. Inclusive de um cara que gosta do trabalho dele, que sou eu, que gosto dele, não tô aqui pra esconder nada de ninguém, gosto, acho ele uma pessoa legal, já tive muito contato com o Renato Gaúcho, hoje nem tenho tanto. Acho ele um cara do bem, um cara gente boa. Agora, quando ele ameaça, ele perde a razão em tudo. E ameaçar falando, vocês também têm filho na escola, vocês também, o torcedor sabe quem são vocês. Tipo assim, vou falar o nome de vocês para vocês perderem a tranquilidade, pro filho de vocês poder sofrer ali alguma coisa na escola, como os nossos sofrem. Porque, na boa, o jornalista não ameaça o jogador. O jornalista não fala, pessoal, a filha do Renato Gaúcho ou o familiar do Renato Gaúcho mora ali, mora aqui. Não! Ele critica o trabalho. Ele critica coisas erradas que acontecem no Grêmio. Então, se ele é contra a crítica que ele recebe, ele pode criticar. Ele pode atacar, como ele sempre fez. Agora, a ameaça passou do ponto. E às vezes eu acho que é essa postura do Renato, que às vezes passa do ponto, como eu às vezes passo também. Então, quem sou eu para julgar? Mas que passa do ponto, que tira um pouco da credibilidade dele. Eu acho que o Renato Gaúcho, é minha opinião, tá ali páreo com os treinadores do Brasil. Não acho que tem nenhum treinador do Brasil, eu digo brasileiro hoje, muito à frente do Renato. Eu acho uma safra ruim. Agora, essa postura fala muito contra o Renato Gaúcho e não cabe defesa. Ameaçar, falar de família de jornalista, aí pra mim ele foi mal. Quando ele reage com deboche, quando ele reage atacando, eu sou a favor. Fala de mim, amigo. Então escuta também. Agora, vamos ver essa declaração do Renato Gaúcho, e eu vou querer escutar o Mauro César Pereira, vou querer escutar o Flávio Prado, o velho Vamp, né, que também conhece o Renato pessoalmente, mas dessa vez ele passou do tom. Dessa vez, pra mim, é indefensável o que o Renato fez ameaçando o jornalista. Vamos ouvir aí. Eu tenho visto todo o Campeonato Brasileiro e não tenho visto nenhum grande clube, inclusive todos os clubes da Série A, mostrar um grande futebol. Um Botafogo, um Palmeiras, um Flamengo, e mesmo assim tem altos e baixos. O City está 5 jogos sem vencer. Real Madrid. Aí você quer que o Grêmio seja o time do futebol brasileiro numa situação dessa. Eu já falei para vocês lá atrás que o importante não é jogar bonito numa hora dessa. É conseguir os pontos, conseguir as vitórias para que o clube permaneça na Série A. Então, se só o Grêmio estivesse jogando mal, isso me preocuparia. Minha renovação, eu tenho 2, 3 respostas para te falar. A primeira, eu sou muito bom. Muito bom. E vocês da imprensa gostam de fazer sempre onda me jogar contra a torcida. Essa que é a realidade. Porque nos últimos dias, e olha que eu estou bem calmo hoje, nos últimos dias, o que vocês têm
Aí vocês falam, mas tem que dar nome. Alguns de vocês, não são todos. O que vocês têm mentido para a nossa torcida é uma coisa absurda. Vocês inventaram já 4, 5 treinadores pro Grêmio. Vocês chegam lá, muitos de vocês não têm responsabilidade pela notícia que vocês dão. Vocês vão lá, falam o nome de um treinador. Tô dando um exemplo. No dia seguinte, que nunca saiu do presidente, que o presidente põe minhas 2 mãos no fogo com ele e com a diretoria do Grêmio. Nunca foi falar num treinador aqui dentro do Grêmio. Pode ser que vão falar daqui a pouco. Nunca foi falado, porque a minha confiança nele é total. Então, num dia vocês falam num treinador. Você sabe que é mentira, mas vocês apostam para jogar, para fazer onda dentro do clube. Passam-se 1 ou 2 dias, falam o nome de outro treinador. Vocês sabem que é mentira, mas o empresário aí fala para vocês, aí vocês não têm responsabilidade, não são todos, é os que falam dos treinadores, é para eles. Então, vocês querem, eu já falei para vocês há muito tempo atrás, vocês querem que eu seja profissional com vocês? De que forma? Passam-se 2 dias, a notícia que o cara deu, o idiota que deu a notícia, ele já fala no outro treinador, ou um outro colega de vocês da imprensa fala em outro treinador, e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. E se eu começar a falar assim, por exemplo, que alguns de vocês ganham um dinheirinho ali por fora para criar a crise dentro do Grêmio? Eles vão falar, você tem prova, Renato? Não, por isso que eu não falo. E se eu falar que alguns de vocês ganham um presentinho de certas pessoas ali fora? Ué, eu posso jogar no ventilador também. Vocês não jogam no ventilador? Você todo dia não inventa uma notícia? O teu companheiro não inventou uma notícia agora que o Marte foi lá na sala do presidente falar com o presidente? É uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Eu falo com treinadores, os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu tô aqui por educação, essa que é a verdade. Porque por mim, e já vai acontecer isso, eu não vou dar mais entrevista. Não tem condições. Vocês não respeitam o treinador, vocês não respeitam mais o profissional. E aí fica difícil trabalhar. Vocês querem respeito, mas não nos respeitam. Aí ficam os cornetinhas no ar-condicionado, todo dia falando um monte de besteira. Mas antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes pro nosso torcedor também. Aí eu quero ver esses aí, como que vão conviver ano que vem aqui. Então, hoje eu tô aqui bem calmo, falando, respondendo. As duas perguntas foram muito boas, com educação. Se continuar essas notícias, essa invenção de notícias para tumultuar no ambiente do Grêmio, quem manda no clube é o presidente, é a diretoria. Eu vou ser o primeiro a conversar com eles e pedir para não dar mais entrevista para vocês. Já que desse lado aí, vocês não querem ser profissionais, querem inventar notícia todo dia, então vocês não vão mais escutar o treinador falar. O treinador, obrigado, não. O treinador não é obrigado a falar. Vai vir meu auxiliar aqui falar com vocês. E voltando de novo na tua pergunta, eu vou responder mais uma vez. Eu sou muito bom, não sou pouco não. Sou bom demais. Se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois. Entendeu? Vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito. E sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissional com vocês. Pode ter certeza. É a minha última entrevista. Se continuar inventando história do meu grupo, diretoria, presidente, de treinador, vai estar auxiliar aqui no próximo jogo. Olha aí, ó. Um desabafo forte do Renato. Pra mim tava tudo aceitável. Até a ameaça de falar em filho, família, e vou começar a dar o nome de vocês. Pode dar o nome, mas não como ameaça, entendeu? Eu sou até a favor, tá puto com alguém, fala, pô. Pode falar, ó, fulano, sei o quê, pá, mas não a família, pra torcida, pra inflar a torcida contra a família de jogador, que a gente sabe que já tiveram problemas com isso. A gente sabe que já teve família ameaçada em redes sociais, a gente sabe que tem jogador recebendo ameaça em redes sociais, então, trazer isso também pra jornalista, para tudo, é desnecessário, na minha opinião. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube. Mauro, o Renato, ele costuma fazer muito esses desabafos, né? Mas dessa vez eu acho que passou um pouco dos limites. Por que você acha
que o Renato ele vai tanto de encontro com a imprensa, e você acha que ele merece as críticas que vem recebendo? E sobre essa reação do Renato Gaúcho? Bem, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Não foi difícil. O Google tem um negócio, não sei se o Renato sabe, chamado Google. Tem outras ferramentas de busca também. Você coloca, né, uma palavra, duas, aí aparece lá uma pesquisa na internet. Aí eu achei aqui, olha que coisa curiosa. Foi muito rápido. Eu achei aqui, 29 de janeiro de 2021. Vai fazer o quê? 4 anos daqui a pouco, né? Já estamos em dezembro quase, hoje é dia 28 de novembro. Renato escancara atrito e ameaça entregar nomes da imprensa. Se entendam com a torcida. É muito semelhante, é um déjà vu, como se dizia, né? Como se diz por aí. Isso foi em 2021. Enfim, já fez isso antes, algo parecido. Aí tem um outro dado que eu acho que é interessante para ilustrar esse assunto, que está aqui, ó. Eu sou muito bom, ele falou, né? Sou bom demais. Últimos 10 jogos do Grêmio. Derrota para o Criciúma. Empate com o Botafogo. Vitória sobre o Fortaleza. Derrota para o Atlético Mineiro. Derrota para o Inter. Vitória sobre o Lanterna Goianiense. Empate com o Fluminense. Derrota para o Palmeiras. Empate com o Juventude. Empate com o Cruzeiro. E o Grêmio ainda não conseguiu escapar do rebaixamento. Acho que isso diz tudo, né? Acho que um certo modo, sei lá... Eu achei legal a ideia. Eu acho que o Vamp vai concordar comigo. Dele não dar entrevista a partir de agora. Porque as entrevistas dele são péssimas. Péssimas, não tem conteúdo nenhum, na minha opinião. O Fera seria o cara. O Fera tá... Ele falou que vai colocar o auxiliar dele é o Marcelo Salles, o Fera. Põe o Fera para dar entrevista. O Fera vai querer dar entrevista. Olha, sem nenhuma ironia, eu tenho a impressão que o Fera falaria mais do jogo, do que o time acertou, errou, do que o Renato. Eu estava escutando ontem a entrevista dele na Rádio Guaíba, depois do jogo. Eu já estava imaginando que ia ter. Acabou o jogo, Cruzeiro 1, Grêmio 1, falei, vou escutar o pessoal lá do Sul. Aí botei na Rádio Guaíba, estava escutando. Aí entrou a entrevista. Aí o repórter perguntou para ele, Renato, diante desses resultados e tal, se você fosse o dirigente do Grêmio, o presidente do Grêmio, você renovaria com o Renato Portaluppi para técnico para o ano que vem? Essa foi a pergunta do companheiro, cujo nome eu não me recordo agora. E aí ele andou a falar essas coisas todas. Uma pergunta que eu não acho que nem seja agressiva, né? Faça uma autoavaliação. Você renovaria o contrato do Renato? Ele poderia falar, não, porque o trabalho não é bom. Ou, sim, porque o trabalho é ótimo. Ele tem direito a ter essa opinião. Ótimo, eu acho que não é. Mas ele pode achar ótimo. E tudo bem, responde, acabou. Aí desandou a falar essas coisas todas. Enfim. O fato é que, pelo que eu converso com alguns colegas lá do Sul, Mauro, o Renato hoje... Mauro, Oi. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan, só para eu te devolver a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando aí sobre o desabafo do Renato Gaúcho em coletiva, até ameaçando alguns jornalistas, Mauro. Então, só concluindo, eu acho que, pelo que eu converso com o pessoal lá do Sul, me parece evidente que, assim, os torcedores mesmo que eram incondicionalmente a favor do Renato já estão muito pulando do barco, porque estão vendo que o time não está andando, né? E o Grêmio provavelmente terá mudanças para o ano que vem, né? Mas um equívoco a entrevista dele, foi muito mal. Um cara experiente como ele ter feito esse pronunciamento, digamos assim, né? Acho de uma infelicidade atroz. É uma situação do Renato no Grêmio. Ele é o treinador que é um dos treinadores mais longevos aí, não é? Junto com o Vojvoda e o Abel Ferreira? Sem dúvida. Ele tá há quanto tempo no Grêmio agora, o Renato, nessa volta? Eu vou até pedir pro Kaique, mas eu acho que depois 3 anos, Ferreira, 2 anos e meio, 3 anos. Depois do Abel Ferreira e do Vojvoda deve ser ele. Não sei nem se ele tá há mais tempo que o Vojvoda, que o Abel não. Eu acho que vai até pedir 3 anos, viu, Tico? Se eu não me engano também, viu? Ele ficou a temporada do ano passado todo, foi vice-campeão. Já dá 1 ano. Mas esse ano já dá 2. 3 anos. É por aí, sim. 3 anos, e é um cara que tem muita moral dentro do Grêmio mas confirma aí, com a diretoria do Grêmio. Mas confirma aí com o Kaique pra ver. Eu tô achando que é 3 anos. Não, vou confirmar com o Kaique, até pra ver se ele tá há mais tempo que o Vojvoda também. Eu não sei quem tem mais, eu sei que é Abel, Vojvoda e Renato. Aí tem que ver. Mas agora, o Renato dentro do Grêmio, ele tem muita moral, né? E como disse o Mauro, parece que agora até a torcida já está se voltando um pouco ali contra o Renato, né? Tem torcedor do Grêmio se voltando contra o Renato.
Agora, Vamp e Flávio Prado, né? Foi um desabafo do Renato e atacando forte a imprensa, dizendo que tem mentira. Nisso ele não erra não, tá? Nisso ele não erra, porque a gente percebe que tem muita mentira passada pela imprensa e muitas vezes, como ele disse, cavada por empresário. A gente já falou isso aqui várias vezes. Várias vezes a gente já falou isso aqui. Que tem muito jornalista que dá notícia sem muita apuração. O empresário usa o jornalista para valorizar jogador, ou então tentar derrubar treinador para colocar um treinador dele. E isso acontece. Eu acho que ele poderia até fazer os ataques. Só que ele foi aí para um lado da ameaça. E ele disse, eu não dou mais coletiva se continuar assim. Flávio e Vamp, vocês concordam com essa postura do Renato tão radical contra a imprensa? Realmente a imprensa merece muitas vezes ou não? Dessa vez o Renato extrapolou e por quê? Bom, na minha maneira de entender, eu adoraria que ele desse o nome aos bois, porque está na hora de separar mesmo, né? Tem muito boi aí no meio do negócio e eu acho que seria ótimo. Eu falo isso sempre, né? Tem muita gente que está misturando tudo, né? Jornalista com influência, com joguinho. São coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então tem gente que leva dinheiro de empresário para vazar a notícia. Uma vez um empresário falou assim para mim, sabe, cara, tem alguns colegas seus que a gente dá uma grana e ele faz qualquer negócio. Ele dá uma notícia, depois ele desmente e tal, e ele falou, e custam barato. O cara me disse literalmente isso. Eu falei, mesmo? Ele falou, aí ele citou alguns caras e falou, desculpa, esses não são colegas meus, são caras que entraram aí no bolo e não tem nada a ver com a história. Seria ótimo se ele desse o nome aos bois. Com relação ao trabalho dele, muito ruim. E ele sabe disso. A maior prova, você quer ver um cara, quando ele quer se autoafirmar e acreditar naquilo que ele está falando, é quando ele fica repetindo. Eu sou muito bom, Quando o cara fala, eu sou muito bonito, eu sou muito bom, é porque ele não acha aquilo. Ele está querendo se convencer. Tanto é que eu nunca fico falando que eu sou muito bonito. Eu já sou convencido disso. Não preciso ficar falando, tá certo? Como você é patético. Ô, Tico, o cara, se eu ficar falando, eu sou muito bonito, é porque eu tenho dúvida e eu não tenho, entendeu? Ele tá indo pra quase 2 anos, que ele entra, o Grêmio em 2021 tava É isso, né? Na Série cai, 2022 joga a Série B e ele entra em 23 e 24, praticamente 2 anos. Então, falando assim, isso é autoafirmação. Ele quer se autoafirmar, ele quer se convencer que ele é muito bom. Ele não tem certeza disso. Essa é a coisa da autoafirmação. O cara, quando ele fica falando muito uma coisa, é porque ele, né, não tem certeza, então ele fica querendo se convencer. E com relação à coletiva, se dependesse de mim, não tinha coletiva nunca. Eu acho que as entrevistas coletivas não ajudam em nada. Normalmente, elas não servem para nada. Tira-se muito pouco de proveito. Então, eu não teria nada contra o Renato não dar mais coletiva, ou alguém que viesse para falar só de alguns temas específicos e tal. Acho que não acrescenta nada em entrevista coletiva. Isso aí, Flávio, que você falou de ser muito bonito. Eu lembro que eu estava no Corinthians, lá, né? Aí termina o jogo, no dia seguinte, Flávio, quem joga, né? Uns dão volta no campo e outros, quem quiser fazer uma banheira, Tico, fica lá no gelo e tal. E tá sentado eu, o Rincon, que Deus o tenha, meu irmão, Ricardinho, Marcelinho, Edilson e Mirandia, né? Uhum. Aí todo mundo falando sobre casamento, como conheceu a esposa, tudo. Aí chegaram no Mirandia e perguntaram, Mirandia, como foi você conheceu sua esposa? Aí ele falou, velho, eu conheci ela num forró, velho. Eu olhei assim, bateu o olho e falei, porra, essa vai ser a mulher da minha vida. Aí ele foi nela e falou, boa noite. Ela, boa noite, né? Educado. Aí ele falou, pô, já deu moral, agora eu vou pra cima. Falou, pô, achei você gente boa. Ela, obrigado, você também é muito gente boa. Achei você muito educada. Ela falou, obrigado, você também é muito educado. Aí ele falou, pô, grandão. Achei você elegante. Ela falou, obrigado, achei também você muito elegante. Agora eu vou atingir. Achei você simpática. Ela falou, você também é muito simpático. Agora eu vou arrebentar. Achei você linda. Ela falou, achei você muito simpático. Ele falou, vou falar que ela é linda, ela vai falar que eu sou lindo. Então, o Renato... Tem limite. Pô, então isso aí do Renato tem um limite também, né? Sou bom. Oh, cara, aí hoje de manhã, antes de vir pra cá, vendo os programas, ontem à noite, o pessoal falou, pô, mas manda ele olhar a tabela, como é que tá, se é tão bom, e os últimos jogos do Grêmio, né? Não, o Renato não é ruim, mas ele teve uma supervalorização do nada. Ele é um técnico médio. Ele nunca foi técnico no nível que ele jogou pra caramba. Não mais que o Cristiano Ronaldo, como ele fala toda hora. Nem de longe. Ele é meio, assim, digamos, 0,5% com relação ao que joga o Cristiano Ronaldo. Mas ele era muito bom.
Era muito bom jogador. Participou de Copa do Mundo. Era um jogador de um nível muito elevado. Não o Cristiano Ronaldo, mas essa coisa da autoafirmação. Isso aí o Renato não precisa disso, pô. Um cara resolvido e tal. Mas, então, basicamente, as duas coisas. Não dá coletiva. Ótimo. Acho que seria ótimo se parassem as coletivas. E ótimo também ele... dar o nome às pessoas que realmente estão fazendo sacanagem, porque senão se mistura todo mundo, né? Tem bastante, mas não tem nada a ver com... A maioria não tem nada a ver com jornalismo. Tem jornalista também que faz essas coisas, porque não tem uma produção que não tem os picaretas. Mas a maioria é cara que entra ali e tal, e aproveita o espaço e acaba, né, fazendo jogo de empresários, fazendo esquema. Tem sim. E outra, pô, pode dar nome também. Ué, dá nome, mas só não dá o nome ameaçando, falando, que aí vocês também têm filho na escola, vocês também podem sofrer aí com isso. Não, fala nome, ó, o jornalista tal, tá falando a mentira tal, eu provo que isso é mentira, pronto, acabou. E se o jornalista tiver as provas dele, o jornalista continua bancando e ponto. Porque jornalista também não tem que ter medo de treinador, de jogador. Claro que não. Como o Renato disse que ele não tem medo de jornalista... Eu não tenho medo de ninguém, de jogador, de treinador, do que for. Então, pronto, dá um nome, mas sem ameaça, ô velho Vamp. Eu vi, né? Eu tava acompanhando tudo antes do jogo. Tudo, parecia que o Grêmio tava tranquilo, absoluto, daqui a pouco o Cruzeiro empatou. Mas é isso, é pela situação, Tico. E final de temporada, faltam 3 rodadas aí. Tá olhando a tabela ali e não sai. E vê o rival, maior rival, praticamente indo à Libertadores no ano que vem. Teve os mesmos problemas, a gente sabe que a província de São Pedro, Rio Grande do Sul, teve aquele problema lá, né, das enchentes, e um conseguiu decolar com a chegada do Roger, e o Grêmio não sai dali, brigando o tempo todo, apesar daquela dificuldade toda, mas vê o rival indo e o Grêmio ficando, né? Então isso tudo incomoda, né?